Legal, então eu quero fazer um vídeo sobre, sobre duas funções que a gente vai criar, chamada max e min. Tá, essas são funções comuns em outras plataformas de operação, né, de programação para mercado financeiro, né, que a gente conhece, MetaTrader, NinjaTrader, enfim, tem várias, né, no mundo. Talvez não com o mesmo nome, né, max e min, mas é um nome comum que aparece por aí. O Profit nativamente não tem essas funções, tá? Então a gente vai programar agente. O que elas retornam? Elas retornam o maior valor entre três séries de dados, né, num determinado período. Você já deve conhecer, provavelmente, as funções highest e lowest. Né? Qual que é a diferença? As funções highest, elas estão aqui nas funções matemáticas, tá? Se não me engano, deixa eu ver aqui bem rapidamente. Matemáticas, highest está aqui e lowest, tá? Qual que é a diferença? A função highest lowest, por exemplo, a highest, né, ela vai retornar, se a gente fizer, então vamos configurar a nossa highest para máxima de 10 períodos. O que isso significa dizer? Que ela vai buscar o maior preço de máxima nos últimos 10 períodos. Né? Se eu configurar a função lowest, abertura de 10 períodos, a abertura de 10 períodos, o que ela vai fazer? Ela vai buscar o menor preço de abertura dentro dos últimos 10 períodos. Né? Porém, note que eu não posso comparar diferentes séries de dados. Então, eu só posso, né? Por exemplo, no caso da lowest de abertura, eu só comparo abertura com abertura. Né? Na highest de máxima, é só máxima com máxima. A função max e min, elas vêm para comparar diferentes séries de dados. Então, pode ser que eu queira saber, né, sei lá, qual que é a maior abertura ou fechamento dentro de 10 períodos, né? Ou qual que é a maior mínima abertura e fechamento dentro de 10 períodos, né? Essa a aplicação da função max e min é comum para, por exemplo, cálculos do gráfico Haykin Acho, eu não sei se é assim que se fala, viu, gente? Perdão se não for. Eu tenho um vídeo sobre isso também, tá? Que eu prometi justamente naquele vídeo que eu ia mostrar como a gente faz para criar nossa própria max-min, né? Porque a gente pode querer comparar outros tipos de séries de dados, né? No exemplo que eu estou usando aqui, eu estou comparando três médias móveis. Você vê três médias móveis de períodos diferentes. Tá? E aí no final eu vou mostrar o que isso significa na prática, tá? Onde você nota que eu criei, então você vai ver aqui embaixo, eu criei duas funções, max e min, né? E eu justamente referencio essas funções aqui no meu código, né? Então você vê max, função max, que foi eu que criei, ela não existia, né? E a função min. Tá? Então vamos ver cada uma delas. Como sempre, códigos estão no nosso site, tá? Nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, é um repositório de códigos que a gente discute aqui no YouTube, tá? Você vai encontrar todos lá para copiar, colar, né? Fazer seus próprios estudos, replicar. Então, vamos ver aqui a função max. Tá? Deixa eu só limpar essa tela aqui para a gente começar aqui do zero. O que está acontecendo na função max? Note que eu estou declarando três parâmetros, né, com três séries de dados diferentes. Note que normalmente, tá, dependendo da aplicação que você for fazer, né, você não necessariamente quer comparar abertura com mínimo e fechamento. Né? Depende muito da aplicação. Tá? Mas o motivo que eu estou usando a abertura aqui, né, máxima abertura e fechamento, é que eu quero inicializar esses parâmetros como séries de dados. Porque uma vez que eu faço isso, séries de dados. Uma vez que eu faça isso, quando eu for referenciar a minha função, né, em um outro código, note que ele já diz ali nos parâmetros V1, V2, V3, o que ele espera que eu passe é uma série de dados, e não um valor único, né? Como, por exemplo, seria um número real, um número inteiro. Né?
Então ele já está esperando uma série de dados, porque eu inicializei o meu parâmetro com 3 séries de dados. Né? O último parâmetro é um parâmetro chamado período, para dizer quantos períodos eu quero que ele olhe para buscar quem é o maior valor. Né? Porque note que com um período, obviamente, o que ele vai fazer? Dentro daquele período, dentro daquele candle, né, neste exemplo aqui, máxima abertura e fechamento, ele vai buscar quem que é o maior valor naquele período. Obviamente, você vai argumentar, bom, dentro do mesmo período, de um único candle, a máxima vai ser sempre o maior valor. E é verdade, o máximo que pode acontecer é que o preço de abertura e fechamento sejam iguais à máxima, mas nunca uma abertura, um fechamento será maior que uma máxima. Né? Mas a gente pode ter dentro de um período de, sei lá, 3 candles aqui no meu exemplo, né? O meu preço, por exemplo, aqui, então vamos pegar aqui, ó. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Dentro desse, então, 4 períodos, né? Qual que é o maior valor, né, desta série aqui, né, desta sequência de valores? Não é necessariamente a última máxima, né? Porque você vê aqui que, se a gente considerar que aqui foi um fechamento, né? Por exemplo, tá? Então esse aqui foi o maior valor, né, dentro dessa sequência aqui de 4 candles, né? Se eu tivesse configurado para 4, por exemplo, né? Obviamente, para 1 ele vai buscar somente dentro de um mesmo período. Porém, como eu falei, normalmente o que você vai usar essa função é para comparar séries de dados dentro de um código, né? Não necessariamente para plotar puramente este valor. Né? Então, pode ser como no exemplo que eu mostrei, eu estava comparando médias móveis, né? Valores de médias móveis, não preços de abertura, máximo fechamento. Né? Enfim, como eu disse, depende da aplicação. A ideia é mostrar a função pura, né, max e min, para que em futuros algoritmos que você venha desenvolver, que você às vezes tenta transferir de uma outra plataforma para o Profit, você possa precisar. Tá? Então, eu deixo configurado em 1 como padrão aqui, tá? Mas esse parâmetro, obviamente, como você percebe, é configurável. Né? E aí o que eu faço? Eu declaro algumas variáveis aqui. Tá? Então, vamos ver elas no código e a gente vai entender o que cada uma faz. Primeiro, o que eu vou fazer? Dentro dessas 3 variáveis MV1, MV2 e MV3, eu vou usar a highest. Porque o que eu quero fazer? Para cada uma dessas séries de dados que eu estou passando em V1, V2 e V3, eu quero individualmente achar qual é a maior de cada uma delas. Então, a MV1, né, um nome arbitrário que eu dei aqui, a maior V1, ele vai buscar o maior, né, por isso highest, o maior V1 dentro do número de períodos que eu especifiquei. Obviamente, um período vai ser ele mesmo, tá? Mas, né, obviamente, a gente está falando de períodos maiores. Né? Então, ele vai buscar o maior valor, né, e vai armazenar em MV1. Vai fazer o mesmo para as outras 2 séries de dados, V2 e V3, buscando qual é individualmente, né, o maior dessas 3, né, respectivamente, os maiores valores, né, de cada uma delas. Porque agora eu sabendo qual que é o maior valor de cada uma delas, então vamos supor que da V1 o maior valor foi 10, da V2 o maior valor foi 5 e da V3 o maior valor foi 25. Né, dentro de determinado número de períodos. Agora, eu tendo esses 3 valores, eu posso perguntar, e entre esses 3, quem é o maior? E aí, o que eu tenho? O maior de todos. Né? Então, para isso, o que eu faço? Eu armazeno esses 3 valores que eu acabei de encontrar, MV1, MV2 e MV3, dentro de uma array, né? Onde eu especifico cada uma das minhas posições da minha array, 1, 2 e 3, um desses valores, MV1, MV2, MV3. Tá? Array é um conceito que eu explico com muito mais detalhe no curso, mas é basicamente um conjunto de dados. Tá? É um conjunto de dados de número que você especifica, né? De quantidade que você especifica. Tá? Não precisa ser necessariamente uma array de números, né? Pode ser uma array, por exemplo, de valores booleanos, né?
Porém, o tamanho desse conjunto você tem que especificar, né? No caso, eu especifiquei 3, então eu tenho 3 posições para trabalhar, né? E após eu ter essas posições declaradas, né, determinadas com os valores MV1, MV2 e MV3, eu posso rodar um loop, né? Um loop controlado, onde eu vou de 1 a 3, porque é a quantidade de séries que eu estou testando, né? Para ver dentro desse conjunto de dados quem que é o maior. O que eu faço? Primeira coisa que eu faço é, na minha primeira iteração do meu loop, né? Então, se eu pensar que eu tenho uma série de dados aqui, um conjunto de dados de 3 números, né? 10, 5 e 25, que são os 3 maiores números que eu encontrei, né? Para cada série de dados. Então, o maior de V1 é 10, o maior de V2 é 5 e o maior de V3 é 25. Quando eu vou rodar o loop, né? Naturalmente, o Profit, o que ele faz? Quando você tem uma variável declarada numérica, se você não força ou especifica um valor para ela no seu código, ela inicializa-se em 0. Tá? A variável é automaticamente inicializada em 0. Então, o que eu faço? Na minha primeira iteração, como eu não tenho um valor para comparar, eu vou usar o próprio primeiro valor da minha série de dados. Tá? Desse meu conjunto de resultados, né? Chamado número, né? Onde eu tenho o meu MV1, MV2 e MV3. Tá? Isso vai ficar bem claro quando a gente vê a função min. Tá? Eu vou mostrar rapidamente a diferença com a função min e vai ficar claro por que a gente tem que inicializar esse primeiro valor. Tá? Mas basicamente o que o loop vai fazer? Então a primeira iteração a gente inicializou o nosso result, que é justamente o resultado, em 10, né, que é o primeiro valor desse conjunto de dados. Eu digo, se ele for maior ou igual, né, ao último result que eu encontrei, onde qual que é o result agora? É 10, né, porque foi o que a gente inicializou. Ele vai ver, é igual. Ele vai, então beleza, então só atualiza. Ele vai atualizar para o mesmo 10, né? Não tem problema nenhum, não mudou nada. Né? Na próxima iteração, né, o próximo rodar do nosso loop, vamos dizer, ele vai perguntar: 5 é maior ou igual ao meu último result, né, que eu encontrei? Não, então ignora. Vai mais um incremento, né, faz mais um loop, né, note que são 3 vezes, né? Ele vai perguntar: 25 é maior ou igual a 10? É maior. Então ele atualiza o result em 25, né, e plota o result, que é o resultado final. O maior entre esses 3, né, é 25. Tá? Então, é basicamente isso que a função que a gente acabou de criar faz. Né? Vamos ver a diferença para mim. Né? Note que, em termos de construção, não tem nenhuma diferença. A grande diferença é o quê? Obviamente, eu vou buscar agora o lowest dentro de cada uma dessas séries, V1, V2 e V3, porque eu quero saber quem que é o menor de cada uma delas, para que uma vez eu encontre, eu vou buscar quem que é o menor de todos. Né? Mas agora note que é importante, né, a gente inicializar nosso primeiro número aqui desse conjunto de dados, né, para não usar o valor inicial 0. Por quê? Se a gente voltar para o mesmo exemplo, eu coloquei o quê? 10, 5 e 25, né? Se eu não inicializo o nosso primeiro loop, né, com o result em 10, né, que a gente falou que seria o primeiro valor da série, né, ou desse conjunto. Se eu não faço isso, ele vai inicializar em 0, porque é o que ele faz aqui, quando eu declarei a variável. Né, ele inicializa para mim em 0. Se eu não falar nada, ele vai inicializar em 0. E aí o que acontece? Na minha primeira iteração, ele vai perguntar: 10 é menor que 0? Não. Né? E é verdade, 10 não é menor que 0. Porém, 0, né, não faz parte do nosso conjunto de dados. Ele foi usado como um valor de inicialização da variável, mas ele não faz parte. Poderia fazer? Poderia fazer. Mas eu não tenho como ficar confirmando para cada tipo de aplicação que eu vou usar, cada tipo de indicador, né, se 0 vai ser um valor viável. Né, um valor que possa acontecer. Então, para me proteger, né, é isso que eu faço. Eu inicializo no primeiro valor da sequência, porque mesmo que se 0 tiver aqui, né, no meio, ou tiver mesmo até como primeiro valor,
né? Aí tudo bem, porque aí ele faz realmente parte do meu conjunto de dados, aí não tem problema nenhum. Né? Mas então, por isso que eu faço o quê? Inicializo em 10, porque agora, se eu perguntar, né, 10 é menor ou igual a 10, ele vai dizer que é igual, né? Então ele vai atualizar para 10, mas tudo bem, não tem problema, não mudou nada. Na próxima iteração, ele vai perguntar se 5 é menor que 10, e aí vai falar que sim, então atualiza. Na próxima iteração, ele vai perguntar se 25 é menor que 5, e ele vai falar que não, então ignora. E aí ele me retorna 5 como meu menor resultado. Tá? Então só para a gente ver algo agora mais concreto na prática, né? Vamos ver o que acontece então com aquele nosso indicador aqui, se eu plotar. Note que eu estou testando o quê? 3 médias móveis. Então vamos adicionar essas médias móveis sobrepostas no gráfico. Uma de 10, uma de 15 e uma de 25. São médias móveis aritméticas, tá? Eu não vou nem mudar a cor, que não interessa. O importante aqui é que a minha função min está buscando o quê? O menor valor entre elas, né? Entre essas 3 séries de dados, entre esses 3 tipos de dados, né? Que são 3 médias móveis, buscando sempre no último valor mais atual. Tá? Eu não estou buscando uma série, eu estou buscando simplesmente qual é entre esses últimos valores, né, os valores mais atuais, quem é o menor. Né? E o mesmo eu faço para a máxima, quem é o maior entre essas 3. O resultado disso, se a gente salvar aqui, né, é uma representação, né, dessas bandas. Então vou fazer assim, vamos até remover. Eu vou remover primeiro a máxima, só para ficar a mínima no gráfico, para a gente ver o que ele está fazendo. Porque note que aqui, ó, e aqui é um momento interessante de ver, que a nossa média, essa aqui era a média de 10, era a menor, ele vinha marcando, né, em amarelo a média de 10. Porém, a média de 15 cruzou para baixo. Só que para ele não interessa quem é, ele interessa quem é o menor. Então ele começa a seguir a de 15. Né? A de 15 passa de novo para cima e a de 10 volta para baixo, ele volta a seguir a de 10. Né? Então ele não interessa para ele o que está acontecendo aqui em termos de cruzamento, quem está no meio, quem está em cima, quem está embaixo. Ele só quer saber quem é o menor. E aí ele segue quem é o menor. Né? Então você vai vendo aqui, ó, apesar de irem acontecendo cruzamentos, ele vai seguindo sempre a menor. A máxima faz o oposto, né? Você já deve ter imaginado, ela vai fazendo o oposto e só vai seguindo as maiores, as máximas. Né? E se a gente remover, então, só para não ficar tão poluído aqui, ó, né, a gente termina com essa representação dos maiores e menores valores, tá? Dessas médias móveis. Né? Obviamente, isso aqui por si só não é necessariamente um indicador, tá? Foi só um exemplo para mostrar visualmente, graficamente, o que isso significa. Tá? Não acho que isso aqui por si só é um indicador. Tá? E só para mostrar aqui, para finalizar, né, note que, obviamente, quando eu uso 1, eu estou buscando sempre do valor mais atual, né, da barra em que eu estou executando o código. Agora, se eu aumentasse, por exemplo, os períodos, né, note que, além de buscar quem é o maior entre as 3, ela vai buscar quem é a maior entre as 3 num determinado número de períodos. Né? Então, ele começa a buscar, né, num determinado número de períodos, ele só vai alterar esses valores no momento que, né, conforme você vai movendo o período, ou encontre-se um maior valor, né, ou um menor valor, no caso da mínima. Tá? Enfim, então eu só queria mostrar aí essas funções max e min, e agora você pode aplicar para outros algoritmos.